antes do primeiro jogo, pô, a gente recebeu o Paulo daquela vez, tivemos um pequeno imprevisto, ficamos sem internet, porque ele é um azarado do caralho. Mas é o seguinte, Paulo estava nos contando uma história maravilhosa dele com o ex-presidente, ou o atual presidente. Não, ex-presidente. Ex-presidente do Fluminense, e não terminou. Pô, cara, você poderia, numa forma breve, terminar essa história. Se não cai a internet de novo. Que é a história da venda do Fred pro Atlético Mineiro. Isso. Pô, dá essa moral pra galera aí. Vou tentar aqui ser Até porque rápido. temos jornalistas na mesa. E é sempre bom eles saberem esse negocinho aí que fica lá dentro. Ainda mais que amanhã eu tô de plantão, então se a história for bacana, já viram. Não, é verdade. Não, ainda mais o Botafogo vai ser vendido aí, né, pô? Já vai atrás do Fred, pô. Duvido que o Fluminense não queira também ganhar milhões do nada. Então vamos lá. Contando a história aqui rapidamente. Na época que o Atlético Mineiro teve interesse no Fred, eu recebi um telefonema de uma pessoa, né, ligada ali aos bastidores do Fluminense, falando: olha só, Paulo, Fred vai sair do Fluminense. Eu falei: cara, tá maluco? Fred não sai do Fluminense nunca. Aí ele falou: cara, apura essa porra aí que o Fred vai sair do Fluminense. Isso foi de madrugada. No dia seguinte, eu entrei em contato com o presidente Peter Sinsen, do Fluminense. Liguei pra ele, eram umas 10 horas da manhã. Eu falei: olha só, presidente, mandei um caô, né? Presidente, estou com a informação de que o Fred vai sair do Fluminense. Eu vou publicar agora. Eu queria saber se o senhor pode dar um depoimento sobre isso. Se o senhor pode falar a respeito disso. Ele, desesperado, ele falou: Paulo, pelo amor de Deus, não solta isso agora, cara. Aí eu: por quê, presidente? Porque eu tô aqui reunido com o pessoal da Globo e estamos discutindo cotas de TV, e se você soltar que o Fred vai sair, a gente não vai ter poder de barganha. O Fred é a estrela do Fluminense aqui, cara. A gente não vai conseguir barganhar nada com a Rede Globo. Aí ele falou: confia em mim que depois eu te dou uma aspa em on e você publica. Isso por WhatsApp, né? Você e o Peter. Não, eu conversando pelo telefone. Ah, telefone. Isso. Aí eu falei: porra, presidente, como é que eu vou confiar em você? Não tem como, cara. Com tudo que o senhor está fazendo. Exato. Pô, não tem como. Seu histórico é péssimo. Já tinha ali meio que uma rixa, Netflix sempre, porque o Netflix sempre publicou tudo aquilo que achava que tinha que publicar, independente se fosse bom ou ruim, independente se o Fluminense estivesse na liderança do campeonato ou se o Fluminense estivesse na zona de rebaixamento. A gente vai lá e publicava. O site não tem nenhuma ligação política, nem ligação financeira com o clube, apesar de ser um site que vive fazendo a cobertura do clube, mas o clube não investe no Netflix e o Netflix não ganha absolutamente um centavo do Fluminense, diretamente, claro. Aí voltando lá à história, falei com o Peter falou: cara, pelo amor de Deus, cara, você vai dar um prejuízo, ele falou pra mim, botou a responsabilidade no meu peito, você vai dar um prejuízo milionário pro Fluminense. Aí eu: caralho, Peter, eu vou confiar em você. Aí ele: beleza, então, quando for de tarde, quando acabar a reunião, eu te ligo e aí eu te confirmo a história. Aí eu já desesperado, porque todo mundo da imprensa já começou esse murmurinho, né? Todo mundo: porra, tá rolando um papo de que Fred vai sair, só que ninguém tinha peito de botar que o Fred ia sair, porque naquele momento, com o Unimed, com a porra toda, ninguém apostava que o Fred, ídolo maior do Fluminense do século, iria para um outro clube, ainda mais brasileiro. Aí passou lá, cheguei nas Laranjeiras, na época o Fluminense não tinha CT, cheguei nas Laranjeiras, era cerca de 2 horas da tarde, o treino ia começar às 3 horas, e aí fiquei lá na tribuna de imprensa, esperando o treino começar. Começou o treino, e aí eu vejo o Peter Sinsen ali na beirada do gramado, conversando com alguém, que eu não lembro agora quem. E aí na mesma hora, eu desesperado, mandei um zap pro Peter. Não, mandei zap não, liguei pra ele, eu falei: porra, presidente, tô te vendo aqui, cara. Um monte de gente Olha aqui. pra trás. Um monte de gente aqui só falando dessa porra. Eu preciso publicar, daqui a pouco vão me furar. Pô, aí, furar jargão jornalístico, sim, tá? Pra quem sim. Daqui a pouco vão me furar, o presidente. Aí o Vou te presidente... dar uma calça, né? Aí o presidente falou: beleza, Paulo, pode publicar que eu confirmo que o Fred tá de saída pro Atlético Mineiro. Aí eu: tá bom, então. Na mesma hora eu fiz ali uma notinha de 2 parágrafos pra publicar rapidinho. Um leadzinho, né? Um leadzinho, e botei um segundo parágrafo com 2 linhas. Publiquei, e aí nisso veio a enxurrada de ligações, ESPN me ligando, porra, de onde você tirou isso? Eu falei: porra, da onde eu tirei? Não, tá lá, porra, a aspa do presidente. Se for mentira, o presidente daqui a pouco tá me processando. E ninguém conseguia falar com o Peter, né? E depois se confirmou a história, todo mundo começou a dar, todo mundo foi procurando, tentando falar com o presidente, não conseguia, e todo mundo começou a clipar o Netflix pra dar essa informação. Na época, inclusive Sport TV, não lembro o programa da época, mas enfim, deu a informação. Usou lá, clipando. segundo o Netflix, exatamente. Fred está fora do Fluminense. Exatamente. E aí no dia seguinte o presidente marcou uma coletiva de imprensa para poder falar a respeito dessa situação,
com o Fred presente às 7 horas da noite. Aí deu 7 horas, ninguém. 7h30, ninguém. 8 horas, ninguém. 8h30, ninguém. 9 horas, já tava todo mundo puto no Salão Nobre do Fluminense nas Laranjeiras. Era que horas? Ele tinha marcado 7 horas. Aí, porra, 9 horas da noite eu mandei zap lá pro presidente. Falei, ô Peter, tu tá maluco, cara? Tu marca uma coletiva pra falar sobre a saída do maior ídolo recente do clube. E, porra, o Fred... Pode ser que o Fred não venha, mas você marcou a coletiva, cara. Se você não vier, você vai pagar o pato junto com o Fred. Na mesma hora, ele falou assim, pô, tu tem razão. Aí ele foi pra lá, falou com... Que presidente é esse, cara? É o Peter. Peter não manda mensagem, ele não ia. Não ia. Pior que ele tava do lado do chefe da comunicação, que eu gosto de citar o nome, Sérgio Ares. Na época, do lado dele. E aí, ele resolveu falar no Salão Nobre, falou com a imprensa, todo desesperado, mas falou... No dia seguinte, esse mesmo presidente... Não, no dia seguinte não. De madrugada, esse presidente, o Peter Cience, me mandou uma mensagem. Olha só, Paulo, queria te agradecer porque você honrou com a sua palavra, esperou e tal. Ó, publica aí rápido, porque o Calil vai publicar no Twitter dele em 5 minutos. Fred é do Galo. Aí eu, desesperado, de madrugada, eu rapidinho publiquei lá. 2 minutos depois, o Calil soltou no Twitter. Fred é do Galo. Aí te deu o furo, né, do Fred... E aí no dia seguinte eu lembro que eu tava do lado da minha ex-noiva, na cama. Aí Olha, isso. que detalhe! Que detalhe! Pontual! É bom demais, saudade. O Fluminense transa. Aí, sexo, referência de sexo fuzudo. Sexo fuzudo. Reference. Aí eu tava do Match flu. Tava do lado da minha ex-noiva na cama, aí o Peter me ligando 10 horas da manhã. Aí eu, caralho. Aí eu fui atender, eu falei... Fala, presidente. Tá me atrapalhando. Não. Aí ele, não, Paulo, então, queria te agradecer por tudo que aconteceu e tal. Se você não me ligasse, não me mandasse mensagem naquele dia, eu tava no carro pra sair, pra ir embora das Laranjeiras, eu não ia falar com a imprensa. Sérgio tava do meu lado e não me deu esse toque, Sérgio, chefe da comunicação do Fluminense na época. E ele me agradeceu. Porra, às vezes passam as motos barulhentas. Verdade. O pessoal gosta de esbanjar aqui, Gosta. rapaz. Aí ele me agradeceu, né, pelo fato de eu ter dado esse toque que pra mim era óbvio. Acho que todo mundo ali, qualquer pessoa com 3 neurônios saberia que aquilo era óbvio. Me agradeceu. Foi a única vez que eu tive uma relação minimamente cortês com o ex-presidente do Fluminense, Peter Cience. E essa foi a história do furo do Fred, aí resumida pra vocês. Muito bom. Muito boa, mano. Muito bom. O homem que definiu o futuro do Fred. Cara, Cara, na moral. As pessoas acham que a vida de jornalista é fácil, né? Não, e detalhe que depois eu publiquei uma matéria também que deu mó merda na época, que foi que o Fred fez o vídeo pro Galo, pro Atlético Mineiro, nos vestiários do Fluminense. Ele falou, agora, fala galera do Galo, não sei o quê, agora eu tô indo reforçar. O vestiário do Fluminense? Fez o vídeo dos vestiários e como que eu descobri. Eu vi o relógio. O relógio, que eu conhecia aquele relógio já de frequentar as Laranjeiras. Na mesma hora eu tirei um print do relógio, vi a hora que tava o relógio, e aí eu fui ver a hora que o Fred tava nas Laranjeiras e batia com o horário. Então eu dei um print no relógio, botei a foto do Fred, o vídeo do Fred, explicando, ó, Fred faz vídeo pra torcida rival, na sede do Fluminense. Isso deu uma merda na época, cara. Caralho. Que loucura. Isso deu uma merda. E quando o Fred voltou O presidente pro Fluminense, agradeceu também. Quando o depois Fred dessa. voltou pro Fluminense, ele voltou de bicicleta mesmo? Alguém acredita nessa história ou não? Voltou. Ele tá falando que voltou. Voltou, mas Tu só que- acredita? Só que a história era uma bicicleta elétrica, cara. A fonte da notícia. Eu acredito. Do gol do Eu Era uma acredito. bicicleta elétrica. Eu acredito. A galera esquece desse detalhe. Então ele pedalava, mas porra, tinha parte que era elétrica. Ele ali, voltou ele tava onde? Minas Gerais? Tava em Minas, ele pegou. Eu esqueci o O nome. cara não aguenta Ele correr pegou ali, 45 cara. minutos, mas vai vir de Minas Gerais pro Rio, sim. É, Moleque, bicicleta. os cortes da matéria, o Fred saindo de Minas, É. o Fred no meio do caminho, o Fred chegando no Rio. Com certeza. Fred descendo o viaduto da Pinheiro Machado ali com o mó bandeirão, mano. Maneiro pra cacete. Igual aquele episódio de Eu e a Patroa das Crianças que o Michael Caio pega o táxi e chega na corrida na frente da É Jay. verdade. Era o Fred. Inacreditável, velho. Aí, bom demais. Mas assim, o do raio dando a notícia não tem jeito.